Olá! O objetivo desse vídeo é apresentar como se faz uma importação de dados para o Zurmo CRM, tá certo? Então, o primeiro passo para você fazer uma importação é você usar um usuário que tenha privilégio, né, que tenha a permissão de importação. Por padrão, o único usuário que tem o privilégio de importação é o usuário Super, tá certo? Para você realizar uma importação, você clica aqui no ícone da engrenagem, importação, importar, e você vai cair na tela de importação, onde você tem os passos aqui que você vai seguir, tá certo? O primeiro passo, então, que você pode perceber, né, é selecionar um módulo de importação. Você pode importar dados para qualquer um dos módulos do lead. Cada uma dessas módulos vai exigir variáveis diferentes, obrigatórias, que você pode estar importando, e algumas dessas variáveis vão exigir algumas formatações específicas, tá certo? Para você fazer na planilha, para você criar o arquivo CSV. Então, o mais comum é importar leads, né? Normalmente é o que as empresas começam, então importação de leads. Você seleciona e clica no botão carregar arquivo, você vai para o segundo passo. No carregar arquivo você vai ter que selecionar um arquivo CSV, com o delimitador é a vírgula e o qualificador é a aspas duplas. Esse arquivo CSV é um arquivo formatado da seguinte maneira, né? Na verdade ele é um arquivo texto, tá certo? Aonde cada coluna vai representar um campo. No Zurmo, para você importar um lead, você obrigatoriamente precisa ter uma coluna que represente o sobrenome da pessoa, o último nome daquele seu lead, tá certo? Obrigatoriamente, porque o Zurmo segue esse padrão americano de sobrenome, né, de último nome, que é um nome importante, tá? E aí você divide, né, o nome da pessoa em primeiro nome e último nome. Você pode importar outros campos, né, que você tem por padrão, o cargo, nome da empresa, o e-mail, o telefone, a indústria, que é o segmento da empresa, que é o segmento dessa empresa, desse seu lead que você está importando, e um website. Um website vale uma ressalva. Se você precisa sempre começar com HTTP ou HTTPS, dois pontos, barra, barra. Se você não colocar direto www, vai dar erro na importação. E aí o Zurmo vai ignorar toda a linha de importação. Tá certo? O segmento da empresa, vocês podem perceber que está em inglês, e eu vou explicar o porquê disso no caso da minha importação. Pode ser que para você tem que colocar outros nomes aqui que você criou, tá certo? Então, uma vez que você definiu o arquivo de importação, você tem que salvar esse arquivo. E para salvar esse arquivo, eu estou usando o LibreOffice aqui, né? Você seleciona aqui o arquivo CSV, você pode selecionar quais são as definições. E é importante você usar sempre o caractere Unicode, a codificação Unicode, o TF8. Tá? Por quê? O Zurmo só reconhece o TF8. O que isso significa? Significa que você gerar um arquivo CSV numa planilha e ele tiver uma outra codificação que não seja o TF8, normalmente ISO 88, uma outra ISO 88591, acho que é isso, não vou lembrar direito. Vai acontecer o quê? Que todos os caracteres com acento vão ser importados para o Zurmo com os caracteres da interrogação. E você depois vai ter que corrigir. O delimitador de campo, que é a vírgula, isso significa que para o Zurmo é o que separa cada coluna. E o delimitador de texto é aspas duplas, ou seja, se eu tivesse, por exemplo, no nome da empresa uma vírgula, ou em algum lugar aqui uma vírgula, eu tenho que colocar aspas duplas aqui para que esse texto inteiro seja identificado como uma string única, né, como um texto único, e não que aquela vírgula seja identificada como um novo campo. Tá? Isso confunde o Zurmo. Na verdade, um arquivo CSV nada mais é do que um arquivo texto com alguns caracteres de controle, tá certo? Caracteres de indentação, aqui, de identificação. Então, uma vez que você cria o seu arquivo, você seleciona ele, tá certo? Você tem essa opção de primeira linha ao cabeçalho, ou seja, você percebeu que no meu arquivo a primeira linha era o cabeçalho, ou seja, era o que identificava cada uma das colunas. Então eu marco que a primeira linha é o cabeçalho e vou para selecionar permissões. Vocês vão perceber que
antes de chegar no mapeamento, você tem as permissões, lembra? O Zoom sempre tem essas permissões. Então, a permissão que eu vou selecionar aqui é uma permissão somente do proprietário, mas eu posso colocar um proprietário. Quem é o proprietário? O proprietário posso identificar na hora do meu mapeamento aqui, que seja um proprietário único que eu queira, ou se eu tiver no meu arquivo CSV uma coluna com o nome do proprietário. O nome do proprietário é o nome do usuário. O nome do usuário que você acessa o seu Zurmo, para que ele faça a verificação e encontre aquele nome de usuário, tá certo? Então aqui eu falo que é proprietário e vou para um passo de mapear. Tá vendo? Como eu falei que aquela primeira linha era o cabeçalho, então ele fala qual é o cabeçalho. Então eu vou fazer o mapeamento. Como eu estou fazendo importação de leads, 2 campos são obrigatórios, o último nome, como eu disse, e um campo chamado situação, que vai falar qual a situação daquele seu lead. Tá? Então, primeiro nome, eu seleciono aqui, seleciono qual é a coluna da minha planilha, que tem a ver com o primeiro nome, eu seleciono qual é o campo do Zurmo, que é o primeiro nome. Então, primeiro nome. Último, eu posso colocar até um valor padrão, caso eu tenha um valor nulo, aqui um valor zero, né? Um valor nada, aqui eu posso escrever um valor padrão. O último nome, esse campo é obrigatório, ele não pode ser nulo, então marco que é a variável do meu Zurmo, último nome. A coluna do meu cargo, que é o cargo, né, daquele meu lead, eu marco que, por exemplo, é o título do trabalho. O nome da empresa é o nome da empresa aqui. O e-mail é o meu e-mail principal, o endereço de e-mail. E aí eu tenho um detalhe. O Zurmo verifica se aquele e-mail já está cadastrado aqui dentro. Se ele tiver cadastrado, ele não, eu posso escolher algumas coisas que podem ser feitas, né? Como, por exemplo, não fazer nada, ou seja, simplesmente importar, não tem problema, eu duplico esse meu e-mail. Ou, por exemplo, se ele encontrar esse e-mail já cadastrado, ele pula a linha, ele ignora essa linha. Ou, se ele encontrar o e-mail cadastrado, ele vai pegar as informações que eu estou mapeando e vai sobrescrever, vai atualizar o registro existente, tá certo? Aí vai o seu critério, tá? No nosso caso aqui, eu vou falar para ele e pular a linha, por exemplo. O telefone, eu escolho qual é o campo. Esses campos aqui são os parâmetros, as variáveis que eu tenho no Zurmo, tá certo? Então, telefone comercial. Indústria. Bom, a indústria, ela no caso aqui, ela também tem o nome de indústria mesmo, tá? E ela determina o segmento da empresa do seu lead, tá certo? Então você vai perceber que aqui está em português. Então por que eu estou fazendo um mapeamento em inglês? Bom, aí eu vou vir para uma outra aba aqui e mostrar uma parte de designer. Vai ter um vídeo específico sobre designer, tá? Mas eu só estou mostrando porque eu estou entrando em contatos, campos, e estou entrando aqui na variável chamada indústria. Então, por que está em inglês? Porque, na verdade, o Zurmo ele vai olhar o nome aqui na variável em inglês aqui, tá certo? Se eu colocar em português, ele vai dar erro, na verdade, ele não vai achar aquela variável. Então, é por isso que está, tá vendo? O nome tecnologia, tá? Tecnologia em inglês aqui, né? Os outros campos que serão importados, que é, no caso, dos prestação de serviço, e mais um outro aqui, seguros. Então ele está em inglês e ele vem aqui e olha a variável no nome em inglês, tá certo? Por isso que o nome aqui está em inglês. E eu faço o meu mapeamento com essa variável em indústria. Website, mapeio como campo website. Se eu tentar importar, tentar já analisar essas informações, vai dar um erro. Por quê? Porque eu preciso de uma variável, um campo obrigatório chamado situação. Então, o que eu faço? Eu não tenho na minha planilha a coluna situação. O que eu faço? Eu venho e adiciono um campo. Eu adiciono o campo e mapeio esse campo como situação. Como eu não tenho, então eu determino um valor padrão, por exemplo, novo. Então, todos os leads que eu estou importando, eles vão ser importados para o Zurmo na situação de novo. Tá certo? Eu poderia importar para uma outra situação, em progresso, né, reciclado, são situações de leads, tá certo? Existem situações que são de leads e situações que são de contatos, tá certo? Uma vez que eu faço esse mapeamento, eu clico no analisar a informação.
Um outro campo, eu vou só colocar aqui só para uma demonstração rápida, um outro campo que é muito, existe uma formatação específica, são os campos de data. Deixa eu achar aqui, um campo de data, esse aqui não tem campo de data. Os campos de data, eles são campos bastante complicados, e eles vão exigir uma formatação, né? Dia, mês e ano, formatado certinho. Então, na sua coluna, na sua planilha, você tem que estar a data formatada do jeito que o Zurmo aceita, para que essa importação aconteça, para que aquela linha seja importada. Então, uma vez que você tem que se preocupar com isso, tá? Do mesmo jeito que aqui eu verifico os detalhes de duplicação, a parte da data, eu verifico também a formatação daquele campo, tá certo? Então, uma vez que eu analisei tudo, fiz todo o meu mapeamento, de qual coluna é qual campo dentro do Zurmo, eu clico no botão analisar informação. Ele vai me analisar a informação e vai falar que são 3 OKs, ou seja, a análise foi ok para as 3 linhas aqui que eu tenho importando. Uma vez que está tudo certo, eu simplesmente clico no botão importar informação e os meus leads são criados, tá vendo? Eu tenho um status aqui de criados. Então, se eu vejo, então, contato salvo corretamente, né? João da Silva, que é o nome aqui. Se eu clico nele, eu abro o meu contato, o meu lead novo que eu acabei de importar, tá certo? Dentro da indústria, né? Do segmento tecnologia, todas as informações aqui. E aí eu já estou pronto para trabalhar com esse lead, tá? Gerar anotações e assim por diante. Tá certo? Então, uma vez que você finalizou a importação, você pode voltar para a importação para importar novos dados e assim por diante. Tá certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até o nosso próximo vídeo.